Olá! Hoje a gente vai desvendar um mistério que está literalmente debaixo dos nossos pés. Olha só essa pergunta. Uma estrada toda rachada. A fundação de um prédio que simplesmente quebrou. A gente pensa, são problemas diferentes, né? Mas e se a causa for exatamente a mesma? E se ela estiver escondida bem ali, no solo? Pois é, a resposta é essa aí. Uma reação, uma dança muitas vezes perigosa entre certos tipos de solo e a água. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Certo, então vamos lá. Para entender esse problema a fundo, a gente precisa falar sobre a argila. Porque solos de grão fino como ela eles são especiais. E vamos ser sinceros, muitas vezes são um problemão. E aqui está o pulo do gato. Pensa na areia da praia. Você joga água, ela fica molhada, mas continua sendo areia, certo? O que manda ali é o atrito entre os grãos. Agora a argila é outra história. As forças que mandam nela são outras. São forças de superfície, forças químicas. E quando a água entra na jogada? Ela se transforma completamente. De um torrão duro vira uma massinha de modelar. E depois vira uma lama que escorre. O legal é que essa transformação toda não é aleatória, não é bagunça. Um cientista sueco, o Albert Atterberg, sacou que a argila passa por 4 estados bem definidos. E o que define a passagem de um para o outro? Simplesmente a quantidade de água. Vamos acompanhar essa jornada. Primeiro, o solo está no estado sólido. Pensa num tijolo seco, duro, quebradiço. Aí a gente coloca um pouquinho de água. Ele vai para o estado semissólido. Sabe quando você tenta moldar e ele esfarela todo? É isso. Bota mais água e pronto. Chegamos no famoso estado plástico, a massinha de modelar que todo mundo conhece. E se exagerar na água? Bom, aí vira líquido, uma lama grossa que flui. Ok, entender esses estados já ajuda, né? Mas para engenharia, um pouco de água ou mais água não serve. O que importa mesmo, o que é crucial, é saber o ponto exato. Qual é a porcentagem de água que vira a chave de um estado para o outro? Porque são essas fronteiras que dizem se uma construção vai ficar de pé ou não. A primeira fronteira importante é essa aqui, o limite de liquidez, ou LL. Pensa que ele é o limite máximo. É o ponto exato de umidade em que o solo deixa de ser uma massa firme e vira um líquido. Ele perde toda a força e começa a escorrer. É isso. Em resumo, é o ponto de virada. É o gatilho que transforma um solo que parecia super estável num fluxo de lama perigosíssimo. Beleza, essa foi a fronteira de cima. Agora vamos para de baixo. O limite de plasticidade, ou LP. Aqui é o contrário. É a quantidade mínima de água que o solo precisa para parar de ser aquele material quebradiço que esfarela e finalmente se tornar aquela massa plástica moldável que a gente consegue trabalhar. Ou seja, é exatamente o ponto em que a Terra para de quebrar e começa a se deixar moldar. Simples assim. Ok, então agora a gente tem os 2 limites. O de cima, o de liquidez, e o de baixo, o de plasticidade. E o que a gente faz com eles? Aqui vem a mágica. Juntando os 2, a gente cria uma das ferramentas mais importantes da engenharia. E a fórmula é de uma simplicidade genial. IP é igual a LL menos LP. O índice de plasticidade é só a diferença entre o limite máximo e o mínimo. Mas o que esse número quer dizer? Bom, ele mostra pra gente o tamanho da janela de umidade em que o solo se comporta como uma massinha de modelar. É o intervalo em que ele é plástico. E essa frase resume tudo, né? Pode parecer só uma continha de menos, mas para o engenheiro, esse número é como um alarme de incêndio. É um sinal de alerta gigante sobre o quão perigoso aquele solo pode ser. E o motivo está aqui. Se o IP é baixinho, ali menor que 7%, beleza, o solo é mais tranquilo, mais estável. Agora, se o IP passa de 15%, aí acende a luz vermelha. É um alerta máximo de perigo. Isso significa que o solo é expansivo. É aquele tipo de solo que incha absurdamente quando chove e depois encolhe todo quando seca. Ele trabalha tanto que racha a fundação, quebra estrada, não perdoa. Tudo bem? Até agora a gente falou muito de teste de laboratório, né? Mas e na vida real? Como é que isso tudo ajuda a saber como o solo está agora lá no canteiro de obras? A grande questão é essa. Como é que a gente pega esses números, esses limites que saíram do laboratório, e aplica na situação real, ali no meio da obra? A resposta está em outra fórmula simples. O índice de liquidez, o IL. Pensa nela como um termômetro do solo. Ela pega a umidade que o solo tem agora, na natureza, que é esse W aí na fórmula, e compara com aquela janela de plasticidade que a gente já calculou. Basicamente, ela diz pra gente, a umidade atual do seu solo está em que ponto daquela faixa de comportamento?
E o resultado desse cálculo é um diagnóstico na hora. Se o IL der um número menor que 0, significa que o solo está seco e duro. Se der algo entre 0 e 1, ele está exatamente na fase plástica. É de massinha. Agora, se o IL der maior do que 1, cuidado! Isso quer dizer que o solo já passou do limite e já está se comportando como um líquido. É um risco iminente. Então, no fim das contas, é para isso que servem os limites de Atterberg. Eles são tipo uma cola, um manual de instruções do solo. Com eles, a gente consegue prever como aquela argila vai se comportar, a gente consegue ler a personalidade secreta dela. E fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se um teste tão simples, feito com um punhado de terra, pode prever o destino de uma obra gigantesca como uma rodovia, fica a pergunta, né? Que outras forças assim, invisíveis, mas superpoderosas, estão por aí moldando nosso mundo sem que a gente nem perceba?